Você tem de duvidar. Você tem de intervir, porque se não o fizer, o biógrafo do cérebro vai registrar janelas killers. E é por isso que as pessoas adoecem ao nosso redor. E é por isso, como eu disse, nós podemos adoecer com muita facilidade. No silêncio da sua mente. É tua responsabilidade aprender a não comprar aquilo que não te pertence. Se alguém te ofendeu, te rejeitou, te criticou, tua paz vale ouro. O resto tem pouco significado. Todos os dias eu duvido, você deve dizer no silêncio mental, eu duvido que a minha paz não vale ouro. Eu critico os meus pensamentos angustiantes e eu decido não ser escravo das minhas emoções. A emoção, ela é a parte fundamental do psiquismo humano que dá sentido à vida, que estimula o ser humano a superar seus limites, a desenvolver sonhos, a amar, mas ela pode se tornar extremamente autoritária, violenta, atroz, se você não geri-la. Se você apenas sentir de acordo com o conteúdo dos pensamentos e as emoções, vivenciando esses pensamentos, sentir de maneira não inteligente, não lúcida, pode ter certeza, o risco de você desenvolver cárceres mentais é muito grande. Entre as fobias, por exemplo, existe a glossofobia. Sabem o que é? É o medo de falar em público. Quem tem glossofobia aqui? Levante as mãos. Medo de falar em público, medo de debater ideias. Existe uma outra fobia, a alodoxafobia, muito comum, ainda mais hoje na era das redes sociais. É o medo da opinião dos outros, da crítica. É o medo da rejeição. A sociedade pode te rejeitar, te abandonar, mas a solidão pode ser tolerável. Mas se você mesmo se abandonar, ela é insuportável. Não financie a sua tranquilidade e o seu prazer de viver em função da cabeça dos outros. Sua paz vale ouro. Quem promete que de hoje em diante vai viver essa tese, minha paz vale ouro, o resto é pouco significativo ou lixo. Levante as mãos. Eu não confio em você. Prometeram muito rápido. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Na prática, você vai ver quando alguém te criticar, te constranger, de alguma forma não corresponder às suas expectativas. Alguns fenômenos vão ser acionados que vão libertar o pensamento antidialético e fazer com que você desenhe no teatro da sua mente angústia, ansiedade, raiva, indignação e às vezes até sentimento de vingança e inveja. O pensamento antidialético, ele é o engenheiro de todas as principais construções humanas, para o bem ou para o mal. E por que não é fácil de ser líder de si mesmo? Por que às vezes nós prometemos que de hoje em diante eu vou ser uma pessoa tranquila, serena,
Daqui a pouco alguém te contraria e você repete os mesmos comportamentos. Por que que as pessoas que reagem pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação, as pessoas impulsivas, aliás, algumas pessoas impulsivas me dizem: Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Claro, você é um desequilibrado. Não leva para casa os outros, mas leva para a sua casa mental, porque o biógrafo registrou a sua reação hipersensível. Por favor, vocês têm de saber que além do eu, há vários fenômenos, em destaque 4, que lê a memória sem autorização dele e que constrói pensamentos e experiências emocionais. Primeiro fenômeno, gatilho da memória. Vocês nunca ficaram impressionados que quando alguém está falando, como eu estou falando, vocês estão conversando ou numa exposição de uma aula, nós entendemos em milésimos de segundo os verbos, os adjetivos, os substantivos? Nunca pararam para pensar o pensamento? Nunca ficaram fascinados, perplexos, assombrados com o mundo que nos tece como Homo sapiens? Como nós entramos na memória em meio a centenas de milhões de opções e conseguimos entender a fala das pessoas e conseguimos produzir um pensamento com um pronome, um adjetivo, um pronome, um verbo, um substantivo e um adjetivo? Como? Se nós tivéssemos a mínima consciência para compreender como nos tornamos Homo sapiens, nós não nos discriminaríamos pela fina camada da cor da pele, porque a diferença entre brancos e negros ou amarelos está no pigmento da pele, no teor de melanina, porque lá dentro nós somos exatamente os mesmos. O gatilho da memória dispara-se numa velocidade incrível, abrindo janelas com uma assertividade fascinante. E isso não é tarefa do eu? Quando o gatilho dispara, abre milhares de janelas, checa milhões de informações, vocês entendem o que os outros estão falando. Se alguém fala uma língua que você não conhece, você não consegue assimilar. O gatilho não encontra as janelas específicas, mas esse gatilho cerebral, ele está sempre atuando a favor do psiquismo humano, do processo de compreensão, da intelectualidade, para que sejamos uma espécie pensante, autoconsciente. O problema é que, dependendo da janela que se abre, nós podemos construir ideias inteligentes ou autodestrutivas, que financiam a tranquilidade ou o humor triste, depressivo. Se há uma janela aberta, killer, traumática, o volume de tensão pode ser tão grande que um outro fenômeno inconsciente, o terceiro, chamado âncora da memória, ele pode fechar o circuito. E naquele momento nós vamos dar respostas que jamais as pessoas mereceriam ouvir. Palavras que pais nunca deveriam dizer para os seus filhos são ditas quando detonam o gatilho. O primeiro fenômeno, abre uma janela aqui, o segundo fenômeno, terceiro fenômeno, a âncora da memória, fechando o circuito. E este pai vai julgar, vai criticar, vai ferir quem mais precisa dos seus abraços. Milhares de conselhos e orientações podem ser perdidas pelo volume de tensão alto de uma janela traumática, levando pais a sentenciarem os seus filhos. Você só me decepciona. Professor em sala de aula, quando alunos que tumultuam o ambiente: você não vai virar nada na vida, garoto, acorda. Ou casais um para o outro: não sei porque eu estou com você até hoje. Simples palavras
um foco de tensão, pode fazer com que o biógrafo do cérebro produza grandes cárceres. Cuidado. Cuidado. A nossa mente tem fenômenos que estão além do eu, da vontade consciente, do livre-arbítrio. Por isso que uma das coisas mais complexas é que nos primeiros momentos não há livre-arbítrio. Não há livre escolha, como se quer. Quando detona o gatilho, abre uma janela killer, produz-se uma reação de ansiedade, angústia, irritabilidade, inveja, ciúmes. Antes, no momento inicial, não há livre-arbítrio, mas antes de se tornar um comportamento, o eu tem de entrar em cena para exercer a sua livre escolha. Se ele não entrar em cena, ele será um escravo, vivendo em sociedades livres. Como eu disse, falaremos coisas que jamais deveriam ser ditas. Expressaremos ideias, teremos reações que jamais deveriam ser expressas. Talvez seja por isso que o homem mais inteligente da história, para espanto da psiquiatria e psicologia, quando estava sob o madeiro, a única vez que ele aceitou estar acima do Homo sapiens da humanidade foi quando estava pendurado sobre o madeiro. E eu, como um dos maiores ateus que pisou nessa terra, analisando os seus comportamentos nos filigranas, fiquei impressionado. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu me perguntava: que homem é este que é capaz de desculpar homens indesculpáveis? Que homem é este que é capaz de abraçar seus torturadores? Se hoje os educadores não têm paciência nenhuma com os seus filhos, se os casais são tão intolerantes, eles prometem que na saúde e na doença, na alegria e na tristeza se amarão, mas não sabem que a vida tem acidentes imprevisíveis e curvas inesperadas. Esquecem que discutirão, e naquele momento que discutirão, a melhor resposta é não dar respostas. A melhor resposta é o silêncio proativo. Uma mulher foi pega em flagrante adultério, arrastada por aqueles algozes dela. Ela clamava pelo direito à vida, mas detonou o gatilho, abriu janela killer, fechou o circuito da memória, gerou-se a síndrome predador-presa, uma das síndromes que eu descobri. Se o eu não atua, segundos depois ele, como eu disse, é um servo e não um líder de si mesmo. Eles não ouviam o clamor dela, eles não viam as lágrimas que ela derramava. E quando chegaram na aula do mestre dos mestres e perguntaram, ela foi pega em flagrante adultério, qual o seu veredito? Número 1, eles libertou o homem que dormiu com ela, indicando que a humanidade sempre foi injusta com as mulheres. As mulheres são muito melhores que os homens, mais altruístas, solidárias e inteligentes. Obrigado por vocês existirem. Mas inventaram o cartão de crédito. Brincadeira à parte. Vocês foram tolhidas, queimadas, apedrejadas, silenciadas por quase todas as civilizações, em quase todas as gerações. Há uma dívida impagável com as mulheres. O homem foi liberto, a mulher arrastada
para servir de exemplo em praça pública e usá-la como isca para silenciar a voz do maior professor da história e perguntar o seu veredito. Ela foi pega em flagrante adultério. Qual sua sentença? Que resposta ele deu? Mais uma vez, as pessoas me respondem a segunda resposta. A primeira resposta é não se atrever a dá-las. Estou vendo vários jovens aqui. Quando seus pais te contrariarem, tua paz vale ouro. Não respondem. Não venda a sua paz nem por eles. Quando os teus filhos te machucarem, aprendam a não dar respostas. Ele escrevia na areia. Ele não se atreveu a falar num foco de tensão, porque não há heróis. Vocês querem ser heróis? O ser humano frequentemente o é, e frequentemente machuca as pessoas que mais amam. Não apenas machuca naquele momento, mas forma janelas que perduram toda a história, toda a historicidade.